Oi, gente, tudo bem? Centro Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro. Bem-vindos. Aula de História, Geografia e Português, quarto ano A e B, professora Aline Salles, segundo bimestre. História. Unidade 4, A Corte no Brasil. Páginas 51, 52 e 53. Repetindo, Unidade 4, A Corte no Brasil. Páginas 51, 52 e 53. Livro de História. Começando na página 51. A Corte no Brasil. Dom João permaneceu na Bahia apenas por um mês. Nesse período, propôs algumas mudanças, como a criação da Escola de Cirurgia, que depois seria chamada de Faculdade de Medicina da Bahia, além da instalação de fábricas na cidade. Depois da passagem pela Bahia, a família real portuguesa seguiu para o Rio de Janeiro, então capital da colônia, onde foi recebida com festa pela população. No livro de vocês tem a imagem, a mesma imagem do livro é a que está no slide. Dom João instalou seu governo no Rio de Janeiro, que passou a ser o centro administrativo de Portugal e de todas as suas colônias. Por ser a sede do governo português, o Rio de Janeiro passou por diversas transformações. Entre as mudanças estavam obras de alargamento de ruas, instalação da coleta de esgotos, do abastecimento de água e do transporte público. Também foram criados vários estabelecimentos, como o Banco do Brasil, a Academia Militar e de Marinha, o Horto Municipal, atual Jardim Botânico, a Real Biblioteca, atual Biblioteca Nacional, e a imprensa régia, responsável por publicar a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal a circular no Brasil. Até então, a impressão de livros e jornais era proibida na colônia. Página 52. Saiba mais. Ponha-se na rua. Os milhares de portugueses que chegaram ao Brasil não tinham casas para morar. Diante disso, o governo português passou a marcar as casas dos moradores da colônia com a sigla PR, que significava Príncipe Regente, e indicava que esses moradores deveriam desocupar as residências para serem ocupadas pelos portugueses. A população, incomodada com a situação, logo apelidou a sigla de Propriedade Real, prédio roubado, e ponha-se na rua, expressão mais conhecida, repetindo, ponha-se na rua. Os milhares de portugueses que chegaram ao Brasil não tinham casas para morar. Diante disso, o governo português passou a marcar as casas dos moradores da colônia com a sigla PR, que significava Príncipe Regente, e indicava que esses moradores deveriam desocupar as residências para serem ocupadas pelos portugueses. A população, incomodada com a situação, logo apelidou a sigla de Propriedade Real, prédio roubado e ponha-se na rua, expressão mais conhecida. Atividades número 1. Qual foi a principal causa da vinda da família real portuguesa ao Brasil? Tá? E vocês vão colocar aí. Qual foi a principal causa da vinda da família real portuguesa ao Brasil? Número 2. O que mudou no Brasil com a abertura dos portos às nações amigas? Repetindo, número 2. O que mudou no Brasil com a abertura dos portos às nações amigas? Número 3. Assinale com um X as mudanças em infraestrutura implementadas na cidade do Rio de Janeiro logo após a chegada da família real. Vocês vão marcar um X aí, tá bom? Número 3.
Assinale com um X as mudanças em infraestrutura implementadas na cidade do Rio de Janeiro logo após a chegada da família real. Página 53. Número 4. No século XIX, a maior parte do trabalho da cidade era feita por pessoas escravizadas. Você acredita que as melhorias do governo beneficiaram toda a população local? Justifique sua resposta. Repetindo o número 4. No século XIX, a maior parte do trabalho da cidade era feita por pessoas escravizadas. Você acredita que as melhorias do governo beneficiaram toda a população local? Justifique sua resposta. Qualquer coisa, volta no texto e dá uma lida novamente, tá bom? Número 5. A sigla PR, após a vinda da família real ao Brasil, significava príncipe regente. Procure no dicionário o significado da palavra sigla, tá? Repetindo o número 5. A sigla PR, após a vinda da família real ao Brasil, significava príncipe regente. Procure no dicionário o significado da palavra sigla, tá? Procure no dicionário o significado da palavra sigla, tá? Sigla. Procure no dicionário o significado da palavra sigla. Aí copia aqui nessa linha da número 5, tá? Número 6. Você sabe a sigla do estado onde vive? E a sigla do Distrito Federal, onde fica Brasília, a capital do país? Tá bom? Repetindo, questão 6. Você sabe a sigla do estado onde vive? E a sigla do Distrito Federal, onde fica Brasília, a capital do país? Tá bom? Vocês vão colocar aqui a resposta. Repetindo o número 6. Você sabe a sigla do estado onde vive? E a sigla do Distrito Federal, onde fica Brasília, a capital do país? Aí vocês vão escrever aqui embaixo, tá bom? Número 7. Ligue as siglas a seu significado, tá? Vocês vão prestar atenção nas siglas e ligar ao seu significado, tá bom? Ligue as siglas a seu significado. Presta atenção aqui nas siglas e liga ao seu significado, tá bom? Ligue as siglas a seu significado. Questão 7, tá? Página 52, nós temos atividade, e na página 53 também. Qualquer coisa, volta no texto, tá bom? Começando da página 50 para responder as questões, ok? Que também tem questões da explicação da aula passada aqui nessas atividades, tá? De Portugal ao Brasil foi a explicação passada, da aula passada. A corte no Brasil é essa que nós estamos vendo agora. Qualquer dúvida, volte na página 50 e faça a leitura de novo do texto, ok? Para responder as questões da página 52 e da página 53. Aqui nós temos a família real portuguesa, tá bom? A imagem, como vocês estão vendo no slide. A tomada de Caiena, página 54. A tomada de Caiena, página 54. Vamos começar. Após desembarcar no Brasil, Dom João declarou guerra à França e a todas as suas possessões. Repetindo, a tomada de Caiena. Após desembarcar no Brasil, Dom João declarou guerra à França e a todas as suas possessões. Em 1809, com o auxílio dos ingleses, Portugal organizou uma expedição à Guiana Francesa, colônia francesa na América, e ocupou a ilha de Caiena, capital da colônia. Voltando, em 1809, com o auxílio dos ingleses, Portugal organizou uma expedição à Guiana Francesa, colônia francesa na América, e ocupou a ilha de Caiena, capital da colônia. Essa ocupação acalmava os portugueses, que temiam que os franceses pudessem organizar algum ataque ao Brasil partindo da Guiana Francesa. Em 1815, teve fim o governo de Napoleão na França.
Com isso, os franceses pediram ao governo português que devolvesse o território ocupado, mas Dom João não concordou com o pedido, dando início a uma questão que só foi resolvida em 1817, quando os portugueses concordaram em deixar Caiena. Repetindo, em 1815 teve fim o governo de Napoleão na França. Com isso, os franceses pediram ao governo português que devolvesse o território ocupado, mas Dom João não concordou com o pedido, dando início a uma questão que só foi resolvida em 1817, quando os portugueses concordaram em deixar Caiena. Nós temos a atividade de número 1, escreva V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir. Após declarar guerra à França, Dom João ordenou a ocupação da capital da Guiana Francesa pelos portugueses. É verdadeiro ou falso? Após a chegada da corte portuguesa, foram construídos edifícios públicos na cidade do Rio de Janeiro. Verdadeiro ou falso? Após a ocupação portuguesa, a Guiana Francesa não foi devolvida aos franceses? Verdadeiro ou falso? Repetindo, após declarar guerra à França, Dom João ordenou a ocupação da capital da Guiana Francesa pelos portugueses. Após a chegada da corte portuguesa, foram construídos edifícios públicos na cidade do Rio de Janeiro. Após a ocupação portuguesa, a Guiana Francesa não foi mais devolvida aos franceses. Tá? E vocês vão colocar V para verdadeiro e F para falso nas questões. Essa aqui é a moeda, tá bom? É uma moeda comemorativa, ok? Medalha comemorativa da tomada de Caiena aos franceses, tá? Só corrigindo, é medalha comemorativa da tomada de Caiena aos franceses, tá? 1809. É uma medalha comemorativa da tomada de Caiena aos franceses, 1809, tá bom? 1809 é uma medalha comemorativa, ok? Napoleão Bonaparte, imperador da França. Página 55. Repetindo, Napoleão Bonaparte, imperador da França, página 55. Napoleão Bonaparte foi imperador da França de 1804 a 1814 e seu principal objetivo era expandir seu império pela Europa. Com um exército forte, ele conquistou diversos reinos que passaram a ser, na maioria, administrados por seus parentes. Como tinha dificuldades em conquistar a Inglaterra, Napoleão ordenou em 1806 que nenhuma parte de seu império poderia comercializar com a Inglaterra. A intenção dele era enfraquecer economicamente os ingleses. A medida teve sucesso inicialmente, mas a Inglaterra conseguiu novos mercados para seus produtos, principalmente na América. Com o tempo, diversas nações se aliaram contra a França e o exército napoleônico passou a sofrer derrotas. Em 1814, derrotado, Napoleão foi destituído do trono e a França recebeu um novo rei, Luís XVIII. Repetindo, Napoleão Bonaparte, imperador da França, página 55. Napoleão Bonaparte foi imperador da França de 1804 a 1814. O seu principal objetivo era expandir seu império pela Europa. Com um exército forte, ele conquistou diversos reinos que passaram a ser, na maioria, administrados por seus parentes. Como tinha dificuldades em conquistar a Inglaterra, Napoleão ordenou em 1806 que nenhuma parte de seu império poderia comercializar com a Inglaterra. A intenção dele era enfraquecer economicamente os ingleses. A medida teve sucesso inicialmente, mas a Inglaterra conseguiu novos mercados para seus produtos, principalmente na América.
Com o tempo, diversas nações se aliaram contra a França e o exército napoleônico passou a sofrer derrotas. Em 1814, derrotado, Napoleão foi destituído do trono e a França recebeu o novo rei, Luís XVIII, tá? E Napoleão Bonaparte, tá? Imperador da França. Brincando, na número 1, desembaralhe as sílabas e descubra quais foram as principais nações que combateram as forças do Império de Napoleão Bonaparte. Repetindo, número 1. Desembaralhe as sílabas e descubra quais foram as principais nações que combateram as forças do Império de Napoleão Bonaparte. Tá? Nós temos a letra A, letra B, letra C e a letra D. Geografia. Geografia. Unidade 4. Interdependência entre campo e cidade. Páginas 176, 177 e 178. Repetindo. Geografia. Unidade 4. Interdependência entre campo e cidade. Páginas 176, 177 e 178. 8, ok? Começando na página 176. Estudamos que na zona urbana e na zona rural são realizadas atividades bem distintas. Por exemplo, no campo é feita a retirada do minério de ferro, que é levado para as indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. Elas o transformam em aço para a construção de carros, tratores, colheitadeiras, ônibus e outros. Esses produtos serão comercializados tanto na cidade quanto no campo. Dessa forma, percebemos que o campo e a cidade são interdependentes, ou seja, dependem um do outro. O campo precisa da cidade para ter, por exemplo, máquinas, ferramentas, adubos, pesticidas e etc. E a cidade precisa do campo para obter diversas matérias-primas para as indústrias. Na página 177, atividades. Número 1. Ligue corretamente as duas colunas. Letra A, indústrias. Letra B, fazendas. Vocês vão ligar corretamente as duas colunas, tá? Letra A, indústrias. Letra B, fazendas. Número 2. Desembaralhe as letras e descubra o nome que se dá às áreas criadas pelo governo para evitar a degradação feita pelo ser humano. Número 2. Desembaralhe as letras e descubra o nome que se dá às áreas criadas pelo governo para evitar a degradação feita pelo ser humano. Número 3. Observe o mapa de unidades de conservação do Brasil na página 176 e responda às questões. Repetindo, número 3. Observe o mapa de unidades de conservação do Brasil na página 176 e responda às questões. Letra A. Onde está localizada a maior parte das áreas de proteção ambiental? Vocês vão escrever aqui, tá? Olhem o mapa da página 176 para responder as questões A, B e C. Repetindo, letra A. Onde está localizada a maior parte das áreas de proteção ambiental? Letra B. Que tipos de áreas de preservação estão representados no mapa? Repetindo, letra B. Que tipos de áreas de preservação estão representadas no mapa? Letra C. Observe no mapa o estado em que você mora e escreva quais tipos de unidades de conservação existem nele. Repetindo, letra C. Observe no mapa o estado em que você mora e escreva quais tipos de unidades de conservação existem nele. Tá bom? Número 3, observe o mapa de unidades de conservação do Brasil na página 176 e responda as questões. Vocês irão olhar o mapa na página 176 para responder as questões A, B e C. Página 178.
Página 178, número 4. Observe o esquema a seguir, tá? Observe o esquema a seguir. As figuras e as setas representam uma relação entre campo e cidade? Explique, tá? Observe o esquema a seguir, tá? E responda a questão aí de baixo. As figuras e as setas representam uma relação entre campo e cidade? Olha, observem aí o esquema a seguir, tá bom? As figuras e as setas representam uma relação entre campo e cidade? Sim, né? Agora vocês vão ter que explicar. Explique. As figuras e as setas representam uma relação entre campo e cidade? Sim, aí vocês vão explicar. Sim, ponto. Aí faz a explicação, ok? Há uma interdependência entre o campo e a cidade, porque a matéria-prima vem do campo. A industrialização e a comercialização ocorrem na cidade. Os produtos industrializados são consumidos pelas pessoas que vivem no campo e na cidade. Repetindo, há uma interdependência entre o campo e a cidade, porque a matéria-prima vem do campo. A industrialização e a comercialização ocorrem na cidade. Os produtos industrializados são consumidos pelas pessoas que vivem no campo e na cidade. Paisagens culturais. Página 179. Paisagens culturais, página 179. Aqui na página 179, nós temos a questão 5, tá? A relação entre o campo e a cidade é notável no dia a dia das pessoas. Pense nas atividades de seu dia a dia e anote elementos do campo e da cidade que você utilizou ou consumiu hoje, tá bom? É resposta pessoal. Repetindo, a relação entre campo e cidade é notável no dia a dia das pessoas. Pense nas atividades de seu dia a dia e anote elementos do campo e da cidade que você utilizou ou consumiu hoje. Resposta pessoal, tá bom? Resposta pessoal aí na número 5. Embaixo nós temos pequeno cidadão, paisagens culturais, tá bom? Na página 179. Além da preservação das paisagens naturais, a sociedade se preocupa com a preservação das paisagens culturais. Assim como é importante proteger espécies da fauna e da flora que estão ameaçadas de extinção, é necessário também preservar construções que em muitos casos são centenárias e têm muita história para contar. Repetindo, além da preservação das paisagens naturais, a sociedade se preocupa com a preservação das paisagens culturais. Assim como é importante proteger espécies da fauna e da flora que estão ameaçadas de extinção, é necessário também preservar construções que em muitos casos são centenárias e têm muita história para contar. Aí na imagem que vocês estão vendo no livro de vocês e no slide, é o nosso Teatro Amazonas, tá bom? Lindíssimo. Quem já foi no Teatro Amazonas? Fundado em 1896, tá bom? Nosso teatro, o Teatro Amazonas, ele foi fundado em 1896. Tá bom, gente? Esse teatro é lindíssimo. Eu já entrei, acho que umas 3 vezes eu fui lá só. Alguém já foi no Teatro Amazonas? Aí nós temos a questão 1. Pesquise na internet se em sua cidade há algum patrimônio cultural ou histórico. Registre no caderno o nome da construção e conte um pouco sobre ela, tá bom? Vocês vão pesquisar na internet. Pesquise na internet se em sua cidade há algum patrimônio cultural ou histórico. Registre no caderno o nome da construção e conte um pouco sobre ela, ok? Aqui nós temos o Teatro Amazonas, foi fundado em 1896, tá bom? O Teatro Amazonas localiza-se em Manaus, Amazonas, e foi inaugurado em 1896. Sendo posteriormente tombado como patrimônio histórico em 1966. Ok? Olha aí, repetindo. O Teatro Amazonas localiza-se, em Manaus e foi inaugurado em 1896, sendo posteriormente tombado como patrimônio histórico em 1966.
A edificação é um importante símbolo da prosperidade da região durante o ciclo da borracha, representativo principalmente dos grandes fazendeiros. Tá? Vocês vão pesquisar na internet algum outro patrimônio cultural ou histórico daqui da nossa cidade de Manaus. Não pode ser o teatro, porque já está aqui no livro de vocês. Pesquise outra coisa, tá bom? Sobre Manaus aqui, algum outro patrimônio histórico ou cultural daqui da nossa cidade, tá bom? Aqui nós temos o teatro. Vocês vão pesquisar uma outra coisa, tá? Número 1, pesquisa na internet se em sua cidade há algum patrimônio cultural ou histórico. Registre no caderno o nome da construção e conte um pouco sobre ela, ok? A manutenção e a preservação do patrimônio cultural são importantes formas de valorizar e divulgar a produção cultural da sociedade. Tá? A manutenção e a preservação do patrimônio cultural são importantes formas de valorizar e divulgar a produção cultural da sociedade. Língua portuguesa. Gramática. Páginas 83, 84, 85, 86 e 87. Começando na página 83. Gramática, substantivos simples e compostos, substantivos primitivos e derivados. Também nós explicamos na aula passada, né? Leia os substantivos. Flor, beija-flor. A palavra flor é um substantivo simples. Já a palavra beija-flor é um substantivo composto. Substantivos simples são aqueles formados por uma só palavra, como roda, sol, tempo. Substantivos compostos são aqueles formados por mais de uma palavra, ligadas ou não por hífen, como roda gigante, guarda-sol, girassol, passatempo. Repetindo, substantivos simples são aqueles formados por uma só palavra, como roda, sol, tempo. Substantivos compostos são aqueles formados por mais de uma palavra, ligada ou não por hífen, como roda gigante, guarda-sol, girassol ou passatempo. Substantivos primitivos e derivados. Leia agora a frase. Marina comprou o livro na livraria. A palavra livro é substantivo primitivo. A palavra livraria é substantivo derivado. Repetindo, leia agora a frase. Marina comprou o livro na livraria. A palavra livro é substantivo primitivo. A palavra livraria é substantivo derivado. Substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outras palavras. Repetindo, substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outras palavras. Exemplos: pedra, flor, livro. Substantivos derivados são aqueles derivados de outros substantivos. Exemplos: pedreira, pedreiro, de pedra. Florista, floreira, de flor. Livraria, livreiro, de livro. Repetindo, substantivos simples e compostos. A palavra flor é um substantivo simples. Já a palavra beija-flor é um substantivo composto. Substantivos simples são aqueles formados por uma só palavra, como roda, sol e tempo. Substantivos compostos são aqueles formados por mais de uma palavra, ligadas ou não por hífen, como roda gigante, guarda-sol, girassol e passatempo. Substantivos primitivos e derivados. Leia agora a frase. Marina comprou o livro na livraria. A palavra livro é substantivo primitivo. A palavra livraria é substantivo derivado. Substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outras palavras. Exemplos: pedra, flor, livro. Substantivos derivados são aqueles derivados de outros substantivos. Exemplos: pedreira, pedreiro, de pedra. Florista, floreira, de flor. Livraria, livreiro, de livros, de livro. Na página 84,
85, 86 e 87 são atividades para vocês fazerem, tá? A página 84, 85 é sobre substantivos, tá? Substantivos simples e compostos, substantivos primitivos e derivados. Atividade da página 84 e 85. Na página 86, palavras com o, ou u, tá? 86 e 87 atividades para vocês responderem. Façam com bastante atenção que depois eu irei fazer a correção. Repetindo, na página 84 e página 85 é sobre substantivo, tá? Substantivos simples e compostos, substantivos primitivos e derivados. Na página 86 e 87, palavras com o, ou u, tá bom? Repetindo, palavras com o ou u. Página 86 e 87, atividades também para vocês fazerem. Façam com bastante atenção que depois eu irei fazer a correção. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Obrigada pela atenção. Beijos!